Alguém aqui foi alcançado por essa graça? Aleluia! A Bíblia diz que nós somos salvos, nós somos alcançados por essa graça, mediante a fé. Isso mudou a nossa vida para sempre, mudou a nossa eternidade. A Bíblia diz que nós somos tirados de um lugar de trevas e transportados para um lugar de luz, para um lugar do seu Filho amado. Essa é a condição que os nascidos de novo têm hoje para viver. Nós temos que festejar isso todos os dias. E quando nós nos encontrarmos em um culto como esse, a gente precisa estar conectado com essa visão, com essa ideia, com esse conceito da palavra. Fomos alcançados pela graça. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso que o Senhor preparou para nós essa noite. Obrigado pela tua unção, pela tua graça que nos alcança, que nos capacita, que nos favorece, que nos auxilia. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado diário com as nossas vidas. Nós cremos que essa será uma noite poderosa na vida de cada um dos meus irmãos, na minha vida. Sairemos daqui diferentes, acrescentados pelo Senhor. Eu creio em corações e mentes cativas à tua palavra, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem. E acima de tudo, Pai, para dar aquilo que eles vieram dar ao Senhor. O nosso culto, a nossa vida é para o Senhor. O Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Você pode olhar para o seu irmão, dar um sorriso para ele e diga: olha, você está no melhor lugar. Graças a Deus. Você pode sentar, fique à vontade. Graças a Deus nós estamos no melhor lugar, o lugar que o Senhor preparou para nós estarmos hoje, festejando, celebrando aquilo que Ele fez para nós. Ele mudou a nossa eternidade. Sabe, irmãos, quando nós nascemos de novo, a nossa eternidade foi mudada. Nós precisamos celebrar isso todos os dias, amém? Graças a Deus. Por falar em celebrar, cadê os nossos irmãos que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje? Nós queremos celebrar a sua vida, orando por você e celebrando também aquilo que o Senhor tem feito através da sua vida. Graças a Deus. É aniversário de casamento, André? 1 ano? Graças a Deus. O primeiro de muitos. Em nome de Jesus. Tem mais alguém vindo? Como eu falei, pode ser aniversário de nascimento, novo nascimento, casamento. A gente só quer um motivo aqui para orar por você. Então vamos estender as nossas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida desses irmãos tão preciosos para nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor tem operado na vida deles e através da vida deles até aqui. Nós cremos, nós declaramos uma estação frutífera, uma estação de prosperidade em todas as áreas das suas vidas. Que eles vejam, que eles provem, Pai, todos os dias da tua bondade e da tua fidelidade. Em nome de Jesus, nós cremos em presentes, esperados e inesperados, se manifestando na vida deles. Em nome de Jesus, uma estação de crescimento para o casamento do André, da Jainara. Esse será o primeiro ano de muitos anos. Eu creio, Pai, eles crescendo e sendo uma grande referência sobre casamento, sobre fidelidade, sobre amor. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas bem calorosa para eles. Eles são dignos. Inclusive tem presente da nossa igreja, porque nós somos generosos, amém? O Senhor é bom. O Verbo News está pronto. A nossa igreja tem muitas programações, gente. E aí eu queria que você ficasse atento aí ao nosso Verbo News, para você não perder nada. Amém, glória a Deus. Gente, o Rema é uma grande oportunidade que você tem para aprender sobre a palavra de Deus. É algo que o Senhor disponibilizou para mim e para você. Se você ainda não conhece o Rema, na próxima quarta-feira você vai ter a oportunidade. Se você já conhece, você tem a oportunidade de trazer alguém com você. Traga um visitante, já que na próxima quarta, no dia 7, às 20 horas aqui na nossa igreja, é dia de visitante no Rema. Então aproveita, é uma aula completamente gratuita. Aproveita alguém para conhecer
como a palavra é ministrada no Rema, certamente, assim como alcançou a sua vida, e você pode testemunhar a respeito disso, eu posso testemunhar, assim vai ser na vida de outras pessoas. Amém? Então, aproveita, na próxima quarta, dia do visitante, você pode vir e pode trazer alguém com você. Traga aí um convidado, um parente, um vizinho, um amigo de trabalho, não sei. Não perde essa oportunidade, venha. Nós temos uma matéria evangelismo com o professor, pastor Judivan Dantas. Então nós temos a oportunidade de ouvir esse homem, um grande homem de Deus, que tem certamente construído muitas coisas no reino de Deus, e nós temos essa oportunidade de ouvir um pouco a respeito da sua experiência, do seu ensino, vindo da parte de Deus, certamente vai nos ajudar e mudar a nossa mentalidade em relação a esse assunto. Amém? Então, quarta-feira, às 20 horas, aqui na nossa igreja, venha assistir uma aula do Rema. Terça-feira a gente volta com o Verbo em Casa. Você se alegra com isso? Graças a Deus, nós estávamos de recesso, mas o recesso terminou e a gente está voltando aí com força total. E eu sei que você já é participante do Verbo em Casa. Se você ainda não é, ao final você pode passar no balcão de informações, procurar um grupo mais próximo para você fazer parte e levar alguém com você. O nosso objetivo é alcançar pessoas que não conhecem a palavra, mas você precisa estar lá para você conduzir essas pessoas até esse grupo. Nós temos visto muitas pessoas sendo transformadas. Nós temos líderes, temos anfitriões que podem testemunhar a respeito disso. Inclusive, eu queria aproveitar e trazer aqui hoje uma das nossas anfitriãs. Ela, juntamente com o seu esposo Wellington, eles são anfitriões do VC Ininga, e ela está aqui hoje para testemunhar um pouco a respeito daquilo que ela tem vivido. Eu queria até chamar o filho dela aqui também. Vem, Lucas. Vem, Rita, para você falar um pouco a respeito daquilo que você tem vivido. O Lucas vem para dar um apoio moral para ela, apesar de que os anfitriões, eles são tão excelentes que todos eles se envolvem de forma muito intensa no Verbo em Casa, e ela vai falar um pouco melhor a respeito disso. Graça e paz. Eu sou suspeita para falar do VC, né? Pastor. A gente agora esse ano está completando 5 anos de VC. E eu lembro como se fosse hoje, quando a expectativa que eu gerava, né, em ter o VC em casa. E eu era nova convertida e imaginava que para ter o VC em casa, a pessoa tinha que entender da Bíblia, tinha que ser um ministro, tinha que ser alguém, né, do louvor, algo assim. E aí, quando a Manu e a Milena me deu a notícia de que a gente ia receber o VC em casa, meu Deus, eu saí pulando de alegria, porque desde que eu entendi, né, e conheci o Verbo, eu sentia esse desejo no coração de ter essa palavra em casa também. E não vou falar todas as coisas que aconteceram, porque senão a gente passa a noite, amanhã e a semana. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção e que eu vi e senti que era a presença de Deus, né, foi quando a gente morava na Morada do Sol. Lá já tinha um VC e a gente era feliz lá, a casa era ótima, o espaço era ótimo. A gente tinha planos para comprar a casa, só que aí o dono da casa casou e precisou da casa. E aí ele pediu a casa e eu falei para a Milena e para a Manu, na época que também liderava, dei a notícia. E eu fiquei quase chorando, meu Deus, e agora? E aí a Mila, na hora, ela trouxe uma palavra, que aquele espaço não seria nosso, que a gente procurasse casas. E aí, nesse dia, nessa noite, eu dormi numa tranquilidade, né? E aí eu entendi aquilo, acalmou meu coração. E aí eu falei para o Hélito, para os meninos, e hoje eles não estão aqui porque estão trabalhando, o Hélito e o Gabriel. E aí a gente começou a procurar. E nessa procura a gente teve procurando umas 15 casas. A casa tinha que ter um espaço confortável para a gente morar, né? Um espaço onde acomodasse a nossa empresa, porque a gente tem a empresa que é no mesmo local onde a gente mora. E tinha que ter um espaço para o VC. Então, esses eram os critérios, né? E a gente procurou em meio, acho que umas 15 casas a gente visitando. E aí a Mila me mandou um link
de umas casas. E aí, naquela expectativa, né? Eu olhei a primeira, olhei a segunda. E aí disse, não, Mila, essas aí a gente já viu. Aí a Mila, Rita, tu olhou todas? E aí eu voltei no link, abri o link e aí estava lá, a terceira casa. E eu comecei a ver o vídeo da casa, aí eu vi só a entrada, que era o espaço do WC, né? Epa! O espaço do WC. Aí comecei a ver o segundo espaço, que era o espaço da empresa. Meu Deus! Aí eu parei de ver e mandei para o Hélito o link. Meu filho, olha aí que a Mila encontrou. E aí ele viu a casa. Minha filha, olha, tem tudo que você queria, que era os quartos, né? Como a gente mora e trabalha no mesmo lugar, tinha que ter uma acomodação legal. E aí a gente ligou, foi procurar a imobiliária. A pessoa da imobiliária passou o contato direto para o dono. Aí a gente liga para o dono, quando o dono atende, era o dono da gráfica, que fazia nossos adesivos, Daí a gente já saiu da imobiliária e foi direto para o dono. Quando foi para negociar com ele, ele não quis calção, o valor foi metade do preço. A gente, durante esses 3 anos que mora lá, a gente só precisou falar com ele umas 2 vezes. A gente não conhece o dono, porque ele era o sogro. E aí ele foi que negociou com a gente. Não quis calção, nunca falou nem aumento. O preço foi metade do preço daquela região. Então, assim, a gente vê o favor de Deus e o cuidado, né? E, assim, e o envolvimento da minha líder. Meu Deus, eu não posso deixar de falar. Porque quando ela mandou aquele link ali, foi Deus mandando a nossa casa, né? E assim, eu quero incentivar você, né? A ter um VC em casa. Hoje, agora no primeiro culto, foi falado sobre Teresina em Chamas, né? O amor pela palavra, por levar essa palavra a outras pessoas. E o VC em casa é uma oportunidade que a gente tem de evangelizar, de receber pessoas. Em casa, todos os dias, a gente vê a mão de Deus, né? Cobrindo a gente em todas as coisas que a gente vai fazer. Esse ano, meu esposo estudava para concurso e a gente recebeu uma palavra também aqui no começo do ano. Ele já passou em quase 3 concursos. Um já foi chamado, o outro... E 3 empregos já, sendo 2 concursos. E assim, a gente tem visto o cuidado em cada detalhe, né? Então, você que ainda não tem VC em casa, não espere eu ter um espaço maior, você mora nessa casa, nesse ambiente, dá para acomodar o VC, dá para receber o VC, né? Não espere, não tem cadeira, ou isso ou aquilo. Se envolve, né? Coloca a tua vontade no teu coração, que Deus, Ele manifesta o restante do que necessitar. Né? Então, não fica de fora dessa visão. Se envolve. É uma bênção. Você só fala, só vive quem só sabe quem desfruta dessa bênção. Né? E se realmente você não tiver uma casa para morar, vem fazer parte com a gente de um VC. Né? O meu fica no Ininga. E eu vou ter o maior prazer de receber você, né? Faz parte, vai lá, ajuda o anfitrião, ajuda o líder, leva alguém com você, já é uma oportunidade, já é um começo, vê como é que funciona. Mas não deixa de se envolver nesse projeto, né? nessa ideia. E ao final do culto, vai ali, procura o balcão de formação, coloca lá seu nome, tá? E eu vou querer ver testemunho, pessoas aqui, hoje eu também tenho um VC em casa. Amém? Glória a Deus. Lucas veio para dar o apoio. Glória a Deus. VC é uma grande bênção, irmãos. E você precisa se envolver. Se você
ter a oportunidade de ser um anfitrião, vai lá. Ao final nós estamos inclusive organizando uma ficha para você preencher. Coloca lá o seu nome, o seu telefone e a equipe vai entrar em contato com você em nome de Jesus. Amém? E cadê os nossos visitantes? Alguém que está aqui hoje na nossa igreja pela primeira vez. Se você está aqui, faz um sinal com a sua mão. Temos mãos levantadas aqui, lá atrás. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria te apresentar aos demais. Eu queria que você ficasse de pé só um minutinho. E você que está aí próximo aos nossos convidados, já sabem exatamente o que fazer. Glória a Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Podem sentar, fiquem à vontade. O Senhor é bom. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos. Se vocês já congregam em outro lugar, leva para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu queria dizer para você que você precisa congregar. Esse é um conceito, essa é uma ideia divina e você precisa também se envolver nisso. Se você decidir congregar conosco, será uma grande honra para nós recebê-los aqui. Amém? Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos visitantes. Inclusive, nós preparamos uma sala especialmente para vocês. Ao final do culto, eu ou o ministro da noite vamos indicar para você. Lá atrás nós vamos ter um grupo de irmãos, uma equipe esperando por você, vai te conduzir até essa sala. É algo bem rápido, 5 minutinhos, mas lá vai ter algo para você comer, algo para você beber, algum presente que nós temos para te dar, e nós não queremos que você saia daqui essa noite sem passar por essa sala, combinado? Ao final eu volto, ou o ministro vai indicar para você o momento exato de ir para lá, e você que trouxe o visitante também pode ir para essa sala, conduzindo o seu amigo ou o seu irmão, você pode ficar à vontade também, amém, gente? Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos bens. Graças a Deus. Esse é o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E antes de falar especificamente a respeito disso, eu queria também falar sobre o nosso projeto Bem na Hora. Se você ainda não conhece o nosso projeto, o projeto Bem na Hora tem como objetivo alcançar as pessoas da nossa igreja ou da nossa sociedade como um todo, no momento que elas mais precisam. Então, e uma das nossas ações é arrecadar alimento no dia da ceia, o primeiro domingo do mês. Você pode trazer esses alimentos, assim como você pode trazer em outros cultos. Se você trouxe hoje, você pode depositar nessa cesta que está aqui do lado, em nome de Jesus. Essa é uma oportunidade que nós temos. Você crê? Graças a Deus. E por falar em oportunidade, a oportunidade que nós temos de dizimar e ofertar, eu queria trazer aqui o pastor Dantas, que ele tem algo para falar para nós a respeito dessa oportunidade que é dar ao Senhor. Eu fiz isso de propósito, para você ver a importância que tem o som da igreja, amém? Porque tem tudo a ver com aquilo que eu vim falar nessa noite. Nós temos um projeto, queridos, aqui na nossa igreja para a gente renovar o som. Essa ferramenta tão importante para a palavra chegar até você, para a palavra chegar até as pessoas que estão nos ouvindo, nos escutando lá no YouTube, e também para os louvores, né, para o momento da música que nós temos aqui. É uma ferramenta de Deus para as nossas vidas, amém? E esse som não é meu, não é do grupo de música, não é do pastor, mas é da nossa igreja, da sua igreja. Ele é meu e ele é seu. E chegou o tempo, querido, de a gente renová-lo, amém? Você pode talvez não entender muito bem o porquê que a gente precisa renovar. Você pode dizer, mas esse som está bom. Irmãos, o tá bom é inimigo do excelente. E nós somos uma igreja de excelência. Essas caixas, elas já são bem antigas, né? Essas caixas de som que você consegue ver aqui. São 4, só funcionam 2, uma de cada lado. Elas já são bem antigas, não tem peça de reposição no mercado. Então, a gente precisa renová-las, tá bom? E aí a gente trouxe aqui algumas fotos e alguns valores para compartilhar com você. Como o pastor William disse, nós vamos ter a oportunidade de sermos participantes dessa grande visão nessa noite. Então, essas aí são as novas caixas que nós vamos comprar, já é nossa, amém, irmão? É uma caixa, querido, que talvez eu podia te dar aqui as classificações técnicas delas, mas para você entender, ela é pelo menos 10 vezes melhor e mais potente do que aquilo que nós temos aqui hoje. O
o que significa que vai ter um som de muito mais qualidade, chegando para você, chegando para os nossos visitantes, para as pessoas que estão nos assistindo, amém? Então são caixas de som extraordinárias, que vão substituir bem essas que nós temos hoje, para que nós tenhamos mais excelência. E aí ela custa somente R$ 12.400, isso não é nada, amém? Um Pix resolve isso. Deus está comprometido, nós estamos comprometidos com essa visão e certamente vamos pegar juntos e seremos extremamente abençoados. Além das caixas, a gente tem também a mesa de som nova, pode passar. Essa daí é a mesa de som nova que a gente pretende adquirir, é uma mesa de som profissional. Ela custa R$ 7.100, também um valor bem baixo. Amém, irmãos? Então, essa mesa de som, ela vai auxiliar principalmente na qualidade do som que vai melhorar e também na nossa transmissão. Se você já teve a oportunidade de assistir a nossa transmissão, você pode ver que em algum momento ou outro tem uma falha, tem alguma coisinha, e isso é muito por conta da limitação da mesa que a gente tem hoje, que não é uma mesa profissional, mas essa sim vai atender a nossa necessidade. Então essa daí é a nova mesa de som. Esse próximo aí é um equipamento que vai auxiliar a mesa de som no que diz respeito aos retornos aqui do palco, aqui em cima, né, o que a gente chama de power play. Ele vai amplificar os fones de ouvido, enfim, ele vai auxiliar a mesa, tá bom? Pode passar. E aí está o resumo total, né? As caixas vão custar R$ 12.400, a mesa de som vai custar R$ 7.100 e esse equipamento Power Play vai custar R$ 1.500. No final de tudo, vai sobrar somente R$ 21.000 para que a gente invista no som de qualidade para a nossa casa, para a nossa igreja. Amém? O nosso pastor visionário que ele já tinha feito, queridos, uma reserva, né? Em prol da mudança desse som, em prol desse projeto. Pode passar para o próximo aí. E aí, hoje, atualmente, nessa reserva para adquirir o novo som, a gente tem esse valor de R$ 7.811. Então, ainda falta R$ 13.189. Esse valor está na minha conta, no meu bolso, está no seu bolso, na sua conta. Não é o ímpio que está lá fora que vai investir no som da nossa igreja. Eles têm interesse em ter um som de qualidade na boate, na casa de festa, mas na igreja somos nós que temos esse interesse. Amém, irmão? Então pega junto. Essa é uma oportunidade de você ser abençoado, plantando com ousadia, amém? Uma semente poderosa na nossa igreja. E além disso, a nossa igreja expandindo em expansão plena. A gente começou, como você sabe, uma nova obra, né, na cidade de Altos, no Piauí. E lá para essa obra nós também precisamos adquirir equipamentos novos, inclusive equipamentos de som, cadeiras, porque é uma igreja que está nascendo. E nós é que estamos enviando lá, nós é que estamos fazendo com que ela nasça naquele lugar, então nós somos comprometidos com essa obra. E aí lá a gente precisou investir alguns valores e ainda tem muita coisa para ser investida lá naquele lugar. Então eu queria te mostrar alguns valores para que você também fique sabendo e pegue junto com essa visão. A gente comprou caixa de som para lá, mesa de som, microfone, cadeira, mas ainda faltam instrumentos, ainda falta melhorar o som, ainda precisa de muita coisa lá, irmãos. E isso faz parte da nossa família, eles lá são a nossa família em Altos, e a gente precisa cuidar deles, amém? Então a gente também vai investir em prol dessa obra que nasceu lá em Altos. Como o pastor disse, essa é uma oportunidade, então agarra e não deixa ela passar. Porque você vai abençoar a sua igreja e você também será abençoado, porque Deus é um bom pagador. Amém? Glória a Deus. Você gostou dessa oportunidade? Graças a Deus. Sabe, irmãos, nós poderemos recolher uma segunda oferta, mas nós cremos na maturidade da igreja, na nossa maturidade como irmãos. Nós cremos que nós estamos aqui com uma visão, uma única visão, de ver a igreja crescendo em todos os lugares e pessoas sendo alcançadas. Existem pessoas esperando por essa palavra lá em Altos. E existem pessoas que precisam ser alcançadas pela proclamação do evangelho aqui. Eu lembro que há uns dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa e ele falou que esteve aqui na nossa igreja há muitos anos atrás e ele tem um ouvido muito sensível e na época nós não tínhamos essa cabine aqui na bateria. E ele disse, rapaz, eu nunca mais voltei aqui nessa igreja. E aí ele voltou aqui esse ano, ele disse, rapaz, achei muito bom. Porque o ouvido dele é muito sensível e agora nós temos essa cabine. E como veio essa cabine para cá? Através dos nossos recursos. Então essa é uma oportunidade. Tem pessoas que ficam na igreja ou saem por causa de um som. Amém? O Senhor é bom, aproveite essa oportunidade. Você que está aí, deseja fazer isso por meio do envelope.
está aí na sua cadeira ou na cadeira à frente, você que precisa fazer por meio do cartão de crédito, lá atrás a tesoureira já está posicionada, ela vai poder te ajudar. E você que está nos acompanhando pela internet, apareceu aí para você um código QR Code, e você vai poder ofertar, aproveitar essa oportunidade tão poderosa que o Senhor nos dá essa noite. Amém, gente? Vocês se alegram com isso? Então vamos orar. Estenda aí a sua mão ou o seu envelope. O Senhor é bom. Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que nós temos de ofertar na Tua casa, de cooperar com o Teu reino, com a pregação da Tua palavra, de fazer as coisas acontecerem por meio daquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Nós declaramos multiplicação na vida daqueles que estão participando, em nome de Jesus. Vem com... Na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode adorar um pouco mais ao Senhor. Levanta suas mãos. Fala com Ele agora. Renda graças a Ele. Essa é uma noite de gratidão. Expressa sua gratidão ao Senhor. Diga para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante, fundamental para você. Te amamos, Senhor, te amamos, te amamos, te bendizemos nessa noite. Contemplamos a Tua bondade, contemplamos a Tua graça nas nossas vidas. Sem a Tua graça não podemos nada, mas a Tua graça, Senhor, ela é o que nos basta. As nossas fontes estão em você, você é a nossa força, você é o nosso baluarte, você é a nossa torre forte, você é a nossa alegria, nossa inspiração. Nós te amamos, te bendizemos. Em você nós podemos todas as coisas. A nossa confiança está em você. E nessa noite nós queremos te dar graças. Nessa noite nós queremos te bendizer, te agradecer por tudo que você tem feito, por aquilo que você já fez e por aquilo que você certamente fará em nossas vidas. Fala conosco através da Tua palavra. É com toda a reverência, com todo o temor, que nós estamos com uma ardente expectativa para receber a Tua palavra, porque temos convicção de que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Faz, opera, realiza, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Você ama o Senhor? Ama de verdade? Ama Ele mais do que qualquer coisa? Então dá um glória a Deus bem forte aí. Graças a Deus. Senta um pouco. Gente, obrigado. Enquanto os meninos ajeitam meu retorno aqui. Glória a Deus. Vocês estão animados? Crente tem que estar animado. Crente não pode ter cara de derrota, irmão. Crente tem que estar sorrindo, tem que estar animado, tem que estar com expectativa em Deus. Tem que estar servindo ao Senhor com alegria. Tem que vir para a igreja alegre. Amém? Essa é a vida com Deus. Deus tem uma vida abundante para você. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um plano e esse plano está se cumprindo. Ele tem um chamado para você. Você tem um chamado em Deus, irmãos. Ele chamou você para desfazer as obras do diabo. Ele chamou você para ser luz do mundo e sal da terra. E Deus levantou você nesse tempo, para essa geração, para você ser como um luzeiro e fazer a diferença. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus levantou você. Deus levantou você. Isso aqui é verbo da vida mesmo, gente? Fala como um crente verbo da vida. Fala aí para ele. Deus levantou você para fazer a diferença em Teresina. Agora sim, é verbo da vida. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 5. Abre lá comigo. Esse é um dos versículos que eu mais gosto. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Mas existem alguns versículos que a gente gosta mais, né? Esse aqui para mim é um dos meus preferidos. Você está pronto para receber uma palavra que vai mudar a sua vida para sempre?
Graças a Deus. Romanos capítulo 8, verso 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, ensinando na carta aos Romanos, ele diz algo muito interessante. No verso 5, ele diz: porque os que se inclinam, há uma inclinação. Você está aqui? O que é se inclinar? É você apontar para algo, é você se jogar para algo, é você apontar para uma direção. E ele está dizendo, olha, os que se inclinam para a carne, eles vão cogitar. O que é cogitar? É se importar, se envolver, é estar ali entrelaçado, é estar ali engodado naquilo. Ele está dizendo, os que se inclinam para a carne se envolvem com as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito se envolvem com as coisas do Espírito. O tema da mensagem de hoje é lidando com as nossas emoções à luz da Bíblia. E eu quero começar dizendo algo para você, que Deus criou você com emoções. Diga, uau, que revelação. Deus me criou, Deus criou a você, Deus criou a todos nós com emoções. De fato, o próprio Deus tem emoções. A Bíblia diz que Deus se irou, a Bíblia diz que Deus se alegrou. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele tinha emoções, ele estava dotado de emoções. O menor versículo da Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus expressou uma emoção que ele estava sentindo. A Bíblia diz que Jesus lamentou sobre Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus se alegrou. A Bíblia diz que Jesus se irou. Então veja, Deus nos criou com emoções. Se o próprio Deus tem emoções, o próprio Jesus era dotado de emoções, significa que não há problema em ter emoções. Diga, as nossas emoções não são os nossos inimigos. A sua emoção, as suas emoções não são um inimigo seu. Você está aqui? Então as nossas emoções não são os nossos inimigos. A questão é para onde nós estamos inclinando as nossas emoções. E aqui o texto, Paulo está falando, olha, porque os que se inclinam para a carne vão cogitar, se importar para as coisas da carne. E o que é essa carne? A carne está falando sobre a natureza terrena. Em Colossenses capítulo 3, no verso 5, o apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. Então veja, nós nascemos de novo e nós não temos mais a natureza pecaminosa e nem a natureza satânica, diabólica. Não está mais sobre as nossas vidas, porque nós nascemos de novo. E quando nascemos de novo, nós adquirimos a natureza divina. Nós adquirimos a natureza de Deus, a vida de Deus está habitando dentro de nós agora. Não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas estamos debaixo da lei do Espírito de vida. Você está aqui? Porém, existe uma lei que ainda está atuando nas nossas vidas, e essa é a chamada natureza terrena. E essa natureza, a gente não vai orar por ela. Essa natureza, a gente precisa fazê-la morrer. Você está aqui? Todos os dias, todos os momentos, nós precisamos ter a consciência que essa natureza terrena não é a natureza do pecado, mas a natureza terrena. Ela está operando nas nossas vidas, nos motivando a pecar. E com ela, nós precisamos ter o cuidado, a consciência de que ela existe, e a gente precisa fazê-la morrer. E é isso que o apóstolo Paulo está nos orientando e nos ensinando. E quando ele diz que os que se inclinam para a carne vão se envolver, se importar com as coisas da carne, ele está falando justamente sobre nós posicionarmos as nossas emoções de acordo com essa natureza terrena.
E o que é a natureza terrena? O próprio apóstolo Paulo, ele explica, continuando o texto de Colossenses capítulo 3, verso 5, e ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então veja, está falando sobre pecados de ordem moral, de ordem sexual e a avareza, ordem financeira. Nós precisamos ter o cuidado, irmãos, para que a gente esteja bem consciente de que essa natureza existe e que nós precisamos fazê-la morrer. Você está aqui? O problema é que tem muito crente que está se inclinando para essa natureza, está se inclinando para a carne. E coloca as suas emoções misturadas, envolvidas, cogitando para as coisas da carne. Mas a Bíblia nos orienta que nós precisamos levar as nossas emoções para o Espírito. É por isso que Gálatas, no capítulo 6, no capítulo 5, no verso 16, diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? Está falando sobre o desejo da carne. Tiago, ele diz que ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Tem muito crente dizendo assim: essa tentação aqui é Deus que colocou para provar o meu coração. Mas a Bíblia é bem clara quanto a isso. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não pode tentar ninguém. Você está aqui? E aí ele continua o texto dizendo: cada um, no entanto, é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. O que ele está dizendo? Cada um de nós tem uma fraqueza em uma determinada área. Cada um de nós tem uma fraqueza numa determinada área. E nós precisamos identificar que fraqueza é essa para a gente se fortalecer naquilo e a gente não se inclinar para essa cobiça, para essa inclinação, para esse desejo da carne. Você está comigo? Então veja, quando nós nos inclinamos para as coisas da carne, a Bíblia diz que esse pendor, essa inclinação para as coisas da carne, dá para a morte. Mas quando nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, a gente vai viver vida e paz. Então, sempre que a gente se inclina para as coisas da carne, nós estamos nos inclinando para a morte. Mas sempre que nós nos inclinamos para o Espírito, nós estamos nos inclinando para a vida e paz. O que significa isso? É que todos os dias, em todos os momentos, nós temos escolhas a fazer. E quando a gente escolhe viver segundo a nossa carne, nós estamos nos inclinando para ela. E quando a gente faz isso, irmãos, nós estamos vivendo, trilhando um caminho de morte. Um caminho de separação, porque a palavra morte significa separação. Então estamos nos separando, às vezes gradativamente, lentamente, mas às vezes rapidamente. Estamos nos separando da palavra, estamos nos separando de Deus. Mas quando nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, nós estamos trilhando um caminho de vida e paz. E quando a gente faz isso? Quando nós temos a opção de ficar em casa assistindo o Fantástico, e a gente decide ficar e assistir o Fantástico, nós estamos nos inclinando para a carne. Aí você pode dizer: pastor, mas é porque eu estou cansado. Pastor, é porque eu preciso ter tempo com a minha família. Pastor, é porque eu tive uma semana cheia. Pastor, é porque eu estou com preguiça. Veja, de todas as formas, você está, de alguma forma, agradando a sua carne. Você está vivendo um momento de conforto. Sempre que nós estamos num momento de conforto, nós estamos ali agradando a nossa carne. Não tem um amém, glória a Deus por isso. Ninguém concorda comigo, mas está tudo bem, eu estou pregando. E às vezes, irmãos, nós estamos colocando as nossas vidas numa área de conforto, onde a gente quer escolher qual é a palavra que é ministrada, onde a gente quer escolher qual é o ministro que vai ministrar, a gente quer escolher o dia que a gente vai para a igreja, se a gente vai para a igreja. E a gente começa a viver uma vida carnal. E muitas pessoas colocam a culpa nas emoções, mas a culpa não é das emoções, a culpa é da nossa decisão de se inclinar para a carne. E as nossas emoções, elas precisam estar bem ajustadas no andar no Espírito. Nós precisamos colocar as nossas emoções no lugar que é devido a elas. Você está aqui, querido?
As nossas emoções, elas devem ser conduzidas pela palavra e pelo Espírito. Mas tem muito crente que não lê a Bíblia. Tem muito crente que não sabe da palavra. Aleluia. Tem muito crente que diz assim, pastor, o senhor disse para ler a Bíblia, mas assim, eu preciso de um devocional. Me passa um devocional. É bom, irmão, devocional, eu não tenho nada contra. Eu tenho livros de devocional, eu gosto, já fiz muito devocional. Mas eu penso que, à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo no Evangelho, a gente não deve comer escolhendo algo, escolhendo a forma, o método. Eu acho que a criança é que escolhe o que ela quer comer, né? Que ela fica, isso aqui eu não gosto, aqui. Mas o adulto, irmão, ele come o que é necessário. Então, a Bíblia fala que o homem de Deus, ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Então, chega um nível, um tempo, que você vai se familiarizando com as Escrituras e você começa a identificar onde é que tem determinados versículos que vão falar sobre determinados assuntos. E assuntos esses que podem ser fraquezas. Lembra quando a Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz? E muitos de nós, ou a maioria de nós, não é tentado em uma só cobiça, mas existem várias cobiças. E a gente precisa justamente meditar na palavra, em versículos que vão nos fortalecer nessas áreas que somos fracos. Mas tem crente que não lê a palavra. Tem gente que fica ouvindo ministrações, é muito bom você ouvir ministrações. Mas sabe, irmãos, nós precisamos meditar na palavra. A Bíblia é um livro vivo, atual, é um livro poderoso. Não é uma revista, não é um jornal, não é um livro qualquer, mas é um livro sobrenatural. As pessoas do mundo não nasceram de novo, elas são cegas. Então elas podem sim ler a Bíblia como um livro histórico, como um livro comum, mas nós não. Nós nascemos de novo, somos novas criaturas, somos filhos de Deus, somos homens e mulheres redimidas. Nós somos homens e mulheres que devem expressar o caráter e o amor de Deus. Somos dotados de sabedoria do alto. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós podemos sim ler a palavra e ter um entendimento sobrenatural sobre o que ela está dizendo. Aleluia. Glória a Deus. Os pensamentos. As nossas emoções, muitas vezes, elas são conduzidas pelos nossos pensamentos. E o nosso grande campo de batalha é na nossa mente. Existem pensamentos que são da nossa carne, mas existem pensamentos que são diabólicos. Você já viu, irmão, que você está, você está fazendo alguma coisa cotidiana na sua vida, e de repente vem um pensamento rápido, que vem ali na sua mente, e um pensamento, por exemplo, eu já compartilhei isso aqui na igreja, em alguns momentos, sempre que eu estava diante de um prédio alto, e eu via uma sacada, uma janela, que eu via lá embaixo, e era algo alto, vinha uma voz dizendo assim, se joga. Alguém já teve essa experiência? Irmão, esse pensamento não é um pensamento que vem de você, não é um pensamento que vem do seu cérebro, não é a sua mente aguçada, né? A sua mente produzindo algo, mas é um pensamento diabólico, é um demônio que está soprando, falando com você. E na mesma hora, irmão, eu repreendia isso. Tem um tempo que, graças a Deus, não tem mais, porque o diabo é assim, ele vai tentando, mas chega uma hora que ele vê que você não cai, e aí ele para, não é assim? É por isso que a Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas o nosso pensamento, a nossa mente, é o nosso grande campo de batalha. Existem pensamentos que vêm de nós, que é a nossa carne, a nossa natureza terrena, nos motivando a gente a pecar, a fazer algo que vai desagradar a Deus. É a nossa cobiça, cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Ou desejo, ou concupiscência. Mas existem pensamentos que são do diabo, e nós precisamos estar alertas e ter esse discernimento. Pensamentos que vêm sobre a sua família, sobre você se separar, se divorciar. Pensamentos que vêm sobre você sair da igreja. E tem muito crente que dá voz, que dá ouvido a essas vozes. Nós precisamos ter o cuidado, irmãos, ter o discernimento.
Precisamos compreender que o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não se cansa. O diabo não tem fome, não tem sede, ele não precisa dormir. Ele passa 24 horas acordado, pensando numa forma de tragar você. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Né? Quando eu morava lá no Ceará, eu torcia para o Ceará, ainda torço, né, para o Ceará, meu segundo time. E lá tem o Ceará e o Fortaleza, né? E a gente sempre dizia, rapaz, ó, tem o Ceará na Bíblia, a torcida lá organizada do Ceará é a Ceará Amor, a gente sempre dizia, o versículo da Ceará Amor é esse, né? As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir o Fortaleza. Mas não, é para destruir fortalezas da mente. Existem fortalezas mentais. Não é assim? O mundo nos traz fortalezas mentais. E a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. Não adianta a gente tentar lutar com pessoas, brigar com pessoas. Porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, são espirituais. São poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Você está aqui, queridos? O que são essas fortalezas? O que são esses sofismas? São pensamentos que são criados na nossa mente, que ficam ali arraigados e a gente acha que aquilo é a verdade. E tem muito crente que se converte e fica cheio de sofismas, cheio de pensamentos errados, cheio de conceitos. Aquilo que aprendeu com a vovó, aquilo que aprendeu com a mamãe, aquilo que aprendeu lá na religião antiga. Se você tinha uma religião antiga, irmão, deixa eu dizer algo para você. Esquece o que você aprendeu lá. A Bíblia fala que as coisas antigas se passaram, isso que tudo se fez novo. Ah, eu não tinha religião nenhuma, eu era ateu. Pronto, esquece o que você aprendeu lá. Ah, não, eu era da filosofia, do pensamento. Esquece o que você aprendeu lá, irmão. Agora é um novo tempo na sua vida. Você precisa se abrir para as verdades da palavra. Aleluia. Os conceitos do mundo são conceitos do mundo. Aleluia. Jesus, ele não está ligado à cultura. A cultura do mundo é o sistema desse mundo. Nós não estamos debaixo do sistema desse mundo. Amém. Deixa o mundo lá fazer a arruaça dele, né? As Olimpíadas estão aí, a abertura das Olimpíadas. Você assistiu as aberturas das Olimpíadas? Que coisa diabólica, demoníaca, irmão. Que coisa diabólica, demoníaca, tentando afinar força, impor uma cultura, né? Essa cultura woke. Tome cuidado, viu? Cuidado com seus filhos, oriente seus filhos, porque o mundo está aí, não estão brincando não, e eles estão atrás das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Está aí, irmão, está um vírus, uma praga, está nas escolas, está nas faculdades, né? Está no YouTube, está nas redes sociais, mas nós precisamos nos levantar como crentes de verdade e não aceitar isso. E os crentes muitas vezes ficam calados. Não, a gente tem que mostrar, a gente tem que falar a palavra, se posicionar, ensinar. Não tem um amém, glória a Deus. Então, a nossa mente é o nosso campo de batalha. Nós precisamos, irmãos, ter esse discernimento, entender e compreender que existem pensamentos que são nossos, é a nossa carne se levantando, mas existem pensamentos que vêm do diabo. E ambos a gente precisa repreender, ambos a gente precisa se posicionar na palavra, estar firmes no Senhor. Os nossos pensamentos precisam estar cativos à palavra de Deus, presos à palavra de Deus. Não é porque você tem um pensamento aleatório, um pensamento qualquer, que você vai fazer o que você pensou. Que coisa é essa? Tem gente que não tem filtro, né? Você já viu? Aquela pessoa que fala o que pensa, pensou e falou, aí fala um monte de besteira, magoa pessoas, machuca pessoas, aí o pessoal diz, rapaz, é porque fulano é assim mesmo, ela não tem filtro. Ei, está na hora de você ter um filtro aí, no que você vai pensar e falar. Não é porque você pensou, você vai falar. Você está aqui? E isso tem tudo a ver com a palavra da fé, porque a palavra da fé é, eu creio com o coração e falo com a boca, mas nesse processo tem um processo mental. Então não adianta você dizer assim, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu já tenho minha vitória, mas aí você pensa, não, mas vai ter um fracasso. Aí você fala, por quê? Porque você não tem um filtro. A Bíblia fala, eu creio com o coração e falo com a boca.
Essa é a palavra da fé. Essa é a lei da fé. Se dissermos, né? Se confessarmos, se dissermos com a nossa boca, né, e crermos no nosso coração, aquilo é o que vai acontecer. Então nós precisamos, irmãos, ter uma mente disciplinada. É isso que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses. Ele diz, olha, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso é o que nós devemos pensar. Nós precisamos ter uma mente disciplinada. O que você tem consumido na internet? O que você tem lido? Quais são os livros que você tem lido? Quais são as músicas que você tem escutado? As pessoas com que você anda? Os conteúdos que você tem consumido? Os filmes que você assiste? Tudo isso, irmão, vão determinar a sua forma de crer, a sua forma de pensar. E nós precisamos mesmo ser seletivos e ter o cuidado com quem a gente conversa, com quem a gente anda, com quem a gente se associa, as influências que nós estamos recebendo, porque isso vai determinar a nossa forma de crer e de pensar. 2 améns, que bom, está melhorando. Aleluia. E como nós conduzimos os nossos pensamentos é o que vai determinar em como nós vamos usar as nossas emoções. Aquilo que você tem recebido de influência vai determinar no que você pensa. E o que você pensa vai determinar diretamente em como você vai utilizar as suas emoções. Tem muito crente andando na carne, sendo escândalo para o evangelho, brigando no meio da rua, discutindo com pessoas, crente militante na internet, crente que compra e não paga, pede emprestado, não paga, crente com nome sujo. A Bíblia diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Crente desorganizado financeiramente, crente briguento, crente adúltero, crente conversando com a mulher que não é a dele em redes sociais, crente curtindo fotos que não é para curtir, acessando site que não é para acessar. Fala, Deus. Está quieto aqui hoje, né? Aleluia. Mas isso não acontece aqui no Verbo da Vida, irmão. Eu estou citando só de uma forma didática, tá bom? Mas isso não acontece aqui. Aqui nós só temos crentes intensos, fervorosos no Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 15. A Gabi Alencar, ela ministrou há uns 2 domingos atrás aqui, falando sobre emoções. Eu recomendo essa mensagem, foi uma mensagem maravilhosa. Foi no primeiro culto, aliás, no segundo culto, culto da tarde. Ela ministrou sobre emoções maravilhosamente bem. Eu recomendo você a ouvir essa mensagem. E cria o hábito, irmãos, de você estar ouvindo mais as nossas mensagens no YouTube. Nós temos mensagens maravilhosas. Maravilhosas. E às vezes a gente ouve aqui na igreja, a gente está recebendo a palavra, vindo, mas quando a gente chega em casa e ouve de novo, aquilo vai fortalecer a gente ainda mais. Aquilo fica mais fixado na gente, não é assim? E tem crente que é assim, vem aqui e ouve a palavra, mas quando chega em casa para ouvir ministrações, quer ouvir de outra igreja, de outro ministro. Irmão, você precisa honrar os ministros da casa. Eu vou dizer para você, nós temos ministros aqui excelentes, ungidos, inspirados, muito bons, e tem pessoas de outros lugares que assistem às nossas ministrações, e eles bebem dessa fonte, enquanto que você, muitas vezes, está aqui tendo o privilégio de receber, né, diretamente desses ministros, e não está aproveitando devidamente. Então, eu quero encorajar você a estar ouvindo mais as nossas mensagens lá no nosso canal do YouTube. Você já é inscrito lá no nosso canal do YouTube, né? Olha, se não for, vou pegar você. Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha que coisa interessante. Ele está falando sobre a gente atentar diligentemente. Diga diligentemente. Ou seja, não é só para a gente dar uma atenção, mas ele está falando sobre uma atenção diligente,
uma atenção mais forte, uma atenção cuidadosa. Ele diz, para que ninguém seja faltoso, se separando da graça de Deus. E aí ele entra num outro tema, nem haja alguma raiz de amargura. O que é a raiz de amargura? Mágoa, falta de perdão, pessoas que têm dificuldade em perdoar, pessoas que ficam se lembrando de um acontecimento, de uma ofensa que aconteceu há anos atrás, há tempos atrás. Irmão, essa não é a vida que Deus tem para nós. Uma pessoa que vive magoada, machucada com outra pessoa e não libera perdão, ela só está fazendo mal a ela própria. Porque a pessoa que é alvo da raiva, alvo da mágoa, ela está vivendo a vida dela, talvez nem sabe que você está magoado com ela, mas você está ali, tomando um veneno todos os dias, com o coração corrompido, envenenado. Existem estudos hoje que comprovam que muitas doenças são geradas por falta de perdão. Existem tipos de câncer que são gerados por falta de perdão. Existem doenças crônicas que são geradas por falta de perdão. Irmão, está na hora da gente começar a praticar a palavra de Deus. Aleluia. E aprender a lidar com as emoções é também aprender a perdoar. Aleluia. É gente sem falar com o pai, sem falar com mãe, sem falar com o irmão da igreja. É gente que sai da igreja por mágoa. E o texto está falando, olha, nem haja raiz de amargura. É necessário atentar diligentemente. Tem gente que até atenta, né? Tem gente que fica até atento em relação a isso. Mas não é diligente. E ele está falando, olha, atentando diligentemente. E aí ele fala sobre duas coisas. Primeiro, para que não haja ninguém faltoso, mas depois ele fala sobre para que não haja ninguém que tenha raiz de amargura. É uma raiz, vai lá dentro. Veja, a raiz a gente não vê do lado de fora. Tem gente que se engana, né? E diz assim, não, eu já perdoei fulano, não tem nada contra ele não. Eu só quero que ele morra atropelado. Mas eu não tenho nada contra ele não, eu já liberei perdão. E se tu vê ele na rua, não, eu vou dar só uma voadora nele, mas eu já perdoei. Entenda, irmão, perdão não é você esquecer o que aconteceu. Perdão não é amnésia. Perdão é você se lembrar da ofensa, se lembrar daquele momento, da pessoa que te machucou, do momento que ela te feriu, mas aquilo não doer mais em você. Você está aqui? E perdão é uma decisão. Tem crente que ora assim, Senhor, me ensina a perdoar. Senhor, me ajuda aqui a perdoar, que é muito difícil, eu não consigo não. Não, irmão, essa não é a oração que Deus ouve, porque a Bíblia diz que Deus derramou do amor dele nos nossos corações. O amor dele é um amor diferente do amor do mundo. É um amor que tudo espera, que tudo suporta, que tudo crê. É um amor que é paciente, puro, benigno e eterno. É um amor que não busca os seus próprios interesses, mas ele se regozija com a verdade. Esse é o amor do tipo de Deus. O amor do mundo é um amor interesseiro. Enquanto você está bonito, enquanto você está com o corpo sarado, eu amo você. Enquanto você tem dinheiro na conta, eu amo você. Enquanto você me dá alguma coisa em troca, eu amo você. Mas no momento que você não tem mais nada para me dar, então eu não amo mais. Ou então é assim, eu amo você, até que você faça alguma coisa de errado, aí eu não amo mais. Não, o amor de Deus não é assim, não. O amor de Deus é um amor sacrificial. É um amor paciente, puro, benigno e eterno. Você está aqui, queridos? É um amor que não busca os seus próprios interesses. Então veja, Deus já te deu uma capacidade, através desse amor, de perdoar. O perdão é uma manifestação do amor. 4 améns, 4 pessoas concordam, que bênção. Então, o perdão não é uma possibilidade para um crente. Se der certo eu perdoo. Não, irmão. O perdão faz parte da sua natureza divina. Aleluia. Maridos magoados com esposas, esposas magoadas com maridos, filhos magoados com pais. Raiz de amargura. Tanta gente que sai da igreja por raiz de amargura. Maus entendidos,
Às vezes a gente fica magoado com uma pessoa e deixa brotar uma raiz de amargura dentro de nós por um mal entendido. Você falou com a pessoa: ei, fulano, tudo bom? Aí a pessoa vira as costas, porque ela não ouviu, porque ela é distraída, porque ela tem problema de audição, porque no dia ela estava pensando em um monte de coisa, porque ela estava aperreada, sei lá, ou talvez porque ela não quis mesmo falar contigo. Mas aí vem o pensamento, o diabo dizendo: olha aí, não gosto de você, está te desprezando. É porque você é gordinho. É porque você não tem carro. É porque você não tem cargo na igreja. É porque o seu dízimo não é alto. Aí você: é mesmo, diabo. Muito obrigado pelos seus conselhos. Diabo, vamos tomar um café juntos? Explique-me mais. Essa igreja é assim, é uma igreja de ricos. Aí ela tem preconceito porque você não tem carro. Mas vai chegar, amém. Essa igreja aqui, todo mundo vai ter carro, irmão. Aleluia. Onde é que eu estava mesmo? Esqueci. Cuidado com esses pensamentos. E aí você vai inclinando-se para a carne, deixando as emoções se inclinarem para a carne. Enquanto que você podia se inclinar para o Espírito. Eita, rapaz, acho que ele não ouviu. O bichinho deve estar aperreado. Aí chega lá: e fulano, tudo bom? Cara, eu falei contigo mais cedo. Tu nem ouviu, tu está aperreado hoje, né? Está precisando de ajuda? Cara, eu quero dizer que eu estou com você para o que você precisar. Eu amo você. Se estiver precisando de alguma coisa, conta comigo. Estou aqui. Se inclinar para o Espírito. Ah, não, dá ouvidos ao diabo, é isso mesmo. Aí essa igreja, aí depois é o pastor. Irmão, tem cada coisa absurda que a gente ouve por aí. A pessoa saiu da igreja, depois é porque fulano falou alguma coisa com ela, aí ela bota a culpa na igreja toda e, por último, no pastor, que é o que o pastor ensina, é isso mesmo, é discriminação e não sei o quê. Aí eu vou saber: rapaz, é isso mesmo, a pessoa está falando de mim, eu não estava nem sabendo da história. Dando ouvidos ao diabo, vivendo na carne. Não é assim? Mas você vai ver, pessoas... Esses dias eu soube de uma pessoa que era daqui da igreja, congregava aqui conosco, servia na igreja, e hoje está afastada. E ela tenta abordar um e outro da igreja, falando que a igreja não presta, que Sameire é o diabo, que eu sou Satanás, que eu sou o anticristo, que o pastor William é o falso profeta, o pastor Danilo é os 4 cavaleiros do Apocalipse, pastor Marcelo, pastor Danilo, pastor Dantas. Aí falando um monte de coisa, abordando uma irmã da igreja, e você não conhece eles não. Aí a irmã falou: rapaz, eu conheço sim. Eu nunca vi eles fazendo nada disso que você estava falando. Não, mas eles fazem isso assim, 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 aquilo outro. E taranã. Aí no final, aí a irmã perguntou assim: e você está congregando? Aí ela: não congrego não, porque eu prefiro ficar em casa, fazendo meu culto em casa. Aí eu disse: então, tudo que você falou antes foi anulado, porque o pastor está lá na igreja, a igreja crescendo, os irmãos sendo alcançados, e você está aí magoada, com raiz de amargura, falando mal, contaminando outros e sem congregar. Irmão, quando alguém chegar para você falar mal da igreja, falar mal do pastor, da liderança, de pessoas na igreja, só para fazer essa pergunta: tu está congregando? Não, porque eu prefiro ficar em casa. Isso é o discurso, irmão, de gente que está endemoniada, sabe? Gente que está amargurada, presa nas emoções, na carne. Você está aqui? Amém. E essas pessoas a gente não execra, a gente não sai falando mal, a gente ora por elas. Amém. Quando falou para mim, sabe o que eu fiz? Orei por ela, abençoei, sabe? E quem sabe um dia vamos estar aqui. E vamos receber com um sorriso no rosto, com um abraço, amando, cuidando. Porque é isso que crente faz. Amém? É isso que a gente faz. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 14. Eu já vou encerrar. Essa mensagem não está dando muitos likes.
Aleluia. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, nós temos sido guiados pelo Espírito de Deus, as nossas decisões têm sido pautadas pelo Espírito de Deus, ou as nossas decisões têm sido pautadas pelas nossas emoções. Eu conheço crentes que todas as decisões que ele toma dependem do seu estado emocional. Veja, as emoções não são o nosso problema, mas as nossas emoções, elas precisam ser conduzidas pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. Quando você tem uma decisão a tomar, o que você faz? Eu ligo para o pastor, eu abro o Facebook, eu abro o Instagram, eu vou procurar um vídeo no YouTube. Não, irmão, você precisa orar, você precisa falar com o Senhor e ser guiado. Vou sair da igreja, vou para outra igreja. Você está sendo guiado por isso? Vou mudar de emprego, de trabalho. Você está sendo guiado? Todas as nossas decisões precisam estar de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tem coisas que parecem ser boas, agradáveis e perfeitas. Parecem. E nós precisamos ter o cuidado para discernir isso. Mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, não para a nossa carne. Mas ela é boa, agradável e perfeita no que diz respeito à sua palavra, à sua vontade para nós. Você está aqui? Porque tem gente que diz assim, eu vou receber uma proposta de emprego para ganhar 50 mil. Eu ganho 2.500, mas eu vou receber uma proposta para ganhar 50 mil numa outra cidade. E a cidade tem verbo da vida lá? Não tem não, pastor, mas assim, é bênção de Deus, né? É bom, agradável, parecem ser bom, agradável e perfeito. Aí que adianta você ganhar 50 mil por mês e ficar afastado do evangelho? Pastor, mas lá tem outra igrejinha lá e eu vou congregar lá. Mas essa igrejinha lá, prega a palavra da fé, pega a palavra como ela é, você vai conseguir se adaptar lá à visão, ao pastor. Você está entendendo, queridos? Tem coisas que parecem ser agradáveis. E a gente precisa ter o cuidado em relação a isso. As nossas decisões não podem ser pautadas em emoções. Briguei com meu marido, vou me separar. Vai para a casa da mãe. Baseado em quê? Baseado em emoções. Não é assim? Isso não aconteceu aqui, nunca aconteceu. Graças a Deus. Em outras igrejas. Nós não podemos, todas as vezes, irmãos, que nós nos pautarmos nas nossas emoções e tomarmos decisões no calor das emoções, essas decisões são decisões erradas. Está com raiva de alguém, não vá falar com ele imediatamente. Espera esfriar um pouco. Vai orar. Você já viu que quando a gente ora em outras línguas, a gente fica mais ousado para fazer algumas coisas? E você já viu também que quando a gente tira um tempinho de oração em línguas, a gente fica mais calmo? Quando a tua mulher, irmão, falar para os homens, quando a tua mulher começar, né, a falar algumas coisas que você não gosta e subir um pouco o tom, vai para o quarto e começa a orar em outras línguas. Por que você tem que falar mais alto que ela? Por que você tem que brigar, pegar a briga dela? E vice-versa, esposas, sejam sábias. Tem mulher que quando o marido começa uma briga, começa uma discussão, a mulher está amarrada em nome de Jesus, sai demônio, capeta. Pode ser que seja uma influência demoníaca, mas você não vai falar na frente dele. Vai para o quarto e repreende o diabo. Satanás, sai agora. Eu proíbo você de usar o meu marido, de influenciar o meu marido. Essa casa pertence ao Senhor. Começa a orar em outras línguas. Tira um tempinho, sai do quarto. Quando você sai do quarto, irmão, você nem lembra mais que teve briga. Mas a gente escolhe se inclinar para as coisas da carne. A gente escolhe se inclinar para a carne. Não, ele tem que ver que quem manda aqui sou eu. Quem ele pensa que é? Ela tem que ver que quem fala aqui alto aqui sou eu. Não, irmão.
nós não vamos andar na carne, nós vamos andar no Espírito. E andar no Espírito muitas vezes é a gente recuar. Andar no Espírito muitas vezes é a gente engolir sapos e cuspir diamantes. Aleluia. E as nossas decisões precisam ser pautadas pelo Espírito. Tiago, capítulo 5, verso 13. Tiago, capítulo 5, verso 13. Diz assim: se alguém está sofrendo, procure um psicólogo. Não? Se alguém está sofrendo, tome um remédio de tarja preta. Se alguém está sofrendo, tome um chazinho de camomila para dormir. Se alguém está sofrendo, marque um aconselhamento com o pastor Fábio. Não? O que ele está dizendo? Se alguém está sofrendo, faça o quê? Por que a gente sofre? Se a Bíblia está dizendo, trazendo uma receita para nós. Se você está sofrendo, você precisa orar. Não é o pastor, não é o psicólogo, não é o psiquiatra, não é o médico, não é o remédio de tarja preta que vai mudar a sua vida, não. O que vai mudar, o que vai trazer para você a segurança, trazer para você a resposta, o que vai de fato amenizar a dor que você está sentindo, é Deus. E a oração é o meio de falarmos com Deus. Irmãos, somos homens e mulheres sobrenaturais. Nós não podemos viver como as pessoas do mundo. A pessoa do mundo é assim, está triste. Ixi, acho que estou com depressão. E veja, eu não estou dizendo que depressão não existe. Eu não estou dizendo que depressão não é uma doença, que não precisa ser tratada. Eu não estou dizendo que não existem casos clínicos. Eu mesmo canso de indicar pessoas para um tratamento psicológico, psiquiátrico. Não tem problema nenhum, está tudo bem. Você está aqui? Por quê? Porque às vezes a pessoa não está tendo fé para crer na palavra. Às vezes a pessoa está vivendo uma fase que ela vai precisar mesmo de uma ajuda profissional. Mas isso não quer dizer que a palavra não funcione. Isso não quer dizer que a palavra seja o segundo plano. Não, a palavra sempre é o primeiro plano. Nós somos crentes, somos da fé, cremos que a palavra funciona, que é real. Às vezes o problema está na pessoa. Ela já tentou uma, tentou duas, não conseguiu, então é necessário que haja uma intervenção profissional. Você está aqui, querido? Mas a palavra, ela funciona. A palavra, ela precisa ser primazia nas nossas vidas. Se alguém está sofrendo, se nós cremos, irmãos, que a palavra é a verdade, se alguém está sofrendo, faça o quê? Oração. Ore. Fala com Deus. Tem muitas decisões erradas que a gente toma na vida porque a gente está sofrendo. E aí a gente quer amenizar esse sofrimento, toma decisões terríveis. E entenda, eu quero trazer para você um detalhe muito importante. Existem decisões que não vão alterar o destino na nossa vida, mas existem decisões que elas são tão importantes que elas vão alterar completamente o destino da nossa vida. E essas decisões, elas precisam ser guiadas pelo Espírito. E a gente só vai buscar, a gente só vai encontrar esse apontamento, esse GPS, orando, falando com Deus. É por isso que eu digo, todo problema na nossa vida é resolvido com oração. E tem gente que vai se aconselhar comigo e fica lá chorando, lamentando, pastor, meu problema e tal, que todo mundo acha que o seu próprio problema é o maior do mundo, né? Mas eu, como pastor, eu sempre vou dizer para você, tem sempre um problema maior que o seu, porque eu acompanho várias pessoas. E tem gente que chega lá para se aconselhar comigo e acha que o problema é o maior do mundo, irmão. Tem sempre um problema que é muito maior e muito mais complexo que o seu. Acredite nisso. Sempre vai ter. Mas eu sempre digo, olha, você já orou em relação a isso? A pessoa, não, pastor, mas é porque é muito grande, é muito grave. Eu digo, não, só um instante, você já orou? Não, pastor, porque o senhor não está entendendo. Porque as pessoas tendem a achar que oração é só uma coisa paliativa. E tem gente que até diz assim, irmão, ora por mim. É como se fosse assim, uma coisa de, ora por mim, um jargão.
Ei, a Bíblia fala que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Elias, irmãos, orou para que houvesse uma seca. Por causa da oração, ficou um tempão sem chover na terra. E depois ele orou de novo para que chovesse e choveu. A oração pode mudar a ordem das coisas da natureza. Estamos falando do poder de Deus. Então não há problema, circunstância, dificuldade, sofrimento que você venha passar que não possa ser resolvido através da oração. Ah, pastor, mas o senhor fala de oração assim no aconselhamento, isso é muito frio, né? Eu digo, irmão, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu sou pastor. Se você quer se aconselhar comigo, você vai receber um conselho pela palavra. Mas tem gente que vai se aconselhar comigo que tem expectativa de que eu vá dar uma aula, passar um remédio, uma receita, né? Não, irmão, fala o seguinte, ó, ora 5 Pai Nosso, 3 Ave Maria, não, brincadeira. Fala o seguinte, copia o versículo tal 500 vezes, e aí você vai melhorar. Não. Precisamos praticar a palavra, e praticar a palavra é algo simples. A gente é que complica tudo, você já viu isso? Aleluia, estou passando por crise, por problema. Pois a receita, medita na palavra todos os dias, tem uma vida de oração, tire pelo menos 1 hora de oração em línguas. Eu quero ver qual é o problema que você vai ter. Congrega, se envolve no departamento, serve ao Senhor, dizima, oferta, pronto, acabou. Cadê? Qual é o problema que vai pegar você? As nossas faculdades espirituais é uma vida dedicada a Deus. Se somos crentes, irmãos, precisamos ser crentes de verdade. Se a gente está na praia, a gente tem que se molhar. Tem gente que quer ir para a praia, mas fica só na areia. Não, se você é crente de verdade. Vamos ter uma vida de oração. Vamos ter uma vida de meditação na palavra. Não, pastor, eu até oro. Senhor, muito obrigado pelo alimento. Em nome de Jesus, amém. É isso. Não, irmão. Precisa ter uma vida de oração. Uma vida dedicada ao Senhor. Deus está nos chamando para um novo tempo, para um novo nível como igreja. E tem muitos crentes que vivem uma vida superficial, religiosa. É por isso que vem os escândalos. Tem gente que não quer mais contratar crente, porque são os piores funcionários. Chegam atrasados, falam mal das pessoas, não entregam, respondem ao chefe, querem sair mais cedo, pedem liberação para acampamento da igreja. Escândalos. Aleluia. Vamos falar de coisa boa? Ah, meu Deus. Efésios, capítulo 4, verso 26. Efésios 4, 26, diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo nos ensina que a gente até pode se irar. Não é pecado você se irar. O pecado é o que você vai fazer com a sua ira. Tem coisas que a gente se indigna mesmo, que a gente fica com raiva, mas a questão é como nós vamos externar essa ira. Veja, se nós inclinarmos essa ira para a carne, aí, meu amigo, sai de baixo. É o problema. Aí é que vem a mulher barraqueira, criadora de confusão, aí vem o cara que tem problema no trânsito, o cara te fechou e você fica com raiva, e você vai lá e fala um monte, crente que xinga palavrão, misericórdia. Isso não acontece aqui, graças a Deus, né? Então a Bíblia está dizendo, irmão, que a gente até pode se irar, a gente até pode ficar com raiva. A questão é o que nós vamos fazer com essa raiva. Você não pode dar lugar ao diabo. Veja, dependendo do que você faz com a sua raiva, você está dando lugar ao diabo. Você está dizendo para o diabo, diabo, pode vir, pode me usar. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E ele está dizendo que não se pode pôr o sol sobre a ira. Sabe o que é isso? A gente pensa às vezes que é uma linguagem poética, né? Ele está dizendo, olha, você não pode virar o dia
passar de um dia para o outro com raiva de alguém. Samir e eu, quando nós nos casamos, foi uma das nossas primeiras regras. Dizer, olha, se a gente ficar com raiva um do outro, a gente, antes de dormir, a gente precisa se reconciliar. Irmão, até hoje é assim. Pode estar com sono que for, acorda o outro. Graças a Deus que, à medida que o tempo vai passando, você vai amadurecendo no Senhor, na palavra. Hoje é muito raro a gente ter algum tipo de discussão, de desentendimento. Mas no começo do relacionamento, a gente tinha alguns. E a gente sempre, irmãos, no final do dia, antes de dormir, a gente tinha que se reconciliar. Ficar tudo bem. Nem que fosse, não, vou ficar tudo bem para eu dormir. Mas tinha que ficar tudo bem. Porque não pode se pôr o sol sobre a vossa ira. E tem coisas, irmãos, que a gente tem que abordar outra pessoa e conversar com ela. Para a gente entender melhor, não é assim? Para que aquelas emoções, elas não fiquem distorcidas, os pensamentos venham distorcidos, e aí a gente dá lugar ao diabo. Tem coisas que a gente precisa conversar com a pessoa. Rapaz, vem cá, tu falou aquilo ali para mim naquele dia, eu não entendi bem, eu queria que tu falasse de novo. E às vezes quando a pessoa vai falar de novo, ela vai dizer, rapaz, mas eu falei isso aí, foi brincando, eu não tive intenção de te machucar. E aí você vai ver que realmente foi um grande mal-entendido. Não é assim? Mas tem coisas, irmãos, que à medida que a gente vai crescendo em Deus, a gente nem precisa abordar outra pessoa. É só a gente se resolver mesmo, falar com o Senhor, Pai, eu tomo você agora como testemunha. Porque o perdão não é a gente chegar para Deus e falar assim, eu me ensino a perdoar. Mas é a gente tomar Deus como testemunha. É a gente chegar e falar, Senhor, eu entendo que a Tua palavra diz que eu preciso perdoar todas as pessoas que estão ao meu redor. E por isso eu me submeto à Tua palavra e eu decido perdoar o fulano, perdoar o ciclano, porque ele falou mal de mim nesse momento, porque ele fez tal coisa contra mim, porque ele fez um gesto que eu não gostei. E eu libero perdão para ele agora, nesse momento. Eu escolho perdoar. Veja, irmãos, perdão é uma escolha. Perdão é uma decisão. Diga, perdão é uma decisão. E quando nós falamos sobre emoções, nós precisamos amarrar bem essa questão do perdão. Porque geralmente nós vamos pecar nas nossas emoções por causa de algum relacionamento com alguém. Não é assim? Então nós precisamos estar bem ajustados nessa questão do perdão. E a gente ter o hábito, às vezes a gente precisa liberar perdão todos os dias. Certa vez perguntaram para Jesus quantas vezes deveria se perdoar. E Jesus disse, olha, a gente precisa perdoar 70 vezes 7. Por dia. Tem uns irmãos que quase chegam aí nessa contagem. E a gente tem que liberar. Você está aqui, querido? Isso vai tornar a sua vida muito mais leve, muito mais fácil. Alguém que é guiado pelas emoções, alguém que coloca as emoções no campo da carne, sempre é alguém frustrado. É alguém que não vai crescer, não vai avançar. E tem muita gente que tem dificuldade em perdoar. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Não importa o seu temperamento, não importa os conceitos que você tenha, o que importa é que agora você faz parte de uma nova realidade na palavra. O amor de Deus foi derramado no seu coração. E você pode sim e deve perdoar. O amor é um estilo de vida. E o perdão faz parte desse estilo de vida. Você precisa andar em amor. Você precisa liberar perdão para as pessoas. Às vezes é o seu marido, às vezes é a sua esposa. E eu sei que muitas vezes não é fácil isso. Mas isso é ser cristão. Isso é viver a palavra. É uma escolha. Então, às vezes, você tem que falar com o Senhor, tomar Deus como testemunha e dizer, Senhor, eu libero o perdão para fulano. E, às vezes, a raiva vai estar lá, não é mágica. Você ainda vai estar com raiva do fulano. Quando você vê o fulano no outro dia, a raiva vai voltar, você vai se lembrar, ainda vai estar doendo pelo que ele fez. Mas você vai se lembrar, ei, eu tomei uma decisão ontem. Eu decidi perdoar. E no outro dia vai doer de novo, no outro dia vai doer de novo. Mas vai chegar um dia que você vai ver o fulano, e você vai olhar e você, eita, hoje não doeu. Por causa da sua decisão. Então, perdão não é algo emocional. Porque tem gente que pensa assim, não, eu vou perdoar quando passar. Não, você tem que perdoar agora.
É uma escolha. É uma decisão. E é interessante porque vai exigir de você ações correspondentes. Quando você perdoa alguém, você não vai falar mal dele. Se eu perdoei. Se necessário for, você vai comprar um presente para ele. Ah, pastor, aí é demais. Por que não, irmão? Você é uma nova criatura. E é para você colocar a sua carne no lugar. E o diabo colocar o pensamento, ó, vai lá, coloca uma bomba lá na frente da casa dele. Esses dias apareceu aí no Instagram um ex-marido de uma mulher, e a mulher tinha um pet shop. Quem viu? Algumas pessoas viram. Aí o cara passou com um carro, aí aparece na câmera, né? Aí ele vai e joga uma dinamite na frente da loja da mulher. Eu digo, rapaz, é um nível de raiva muito grande, né? Eu fiquei pensando, o que essa mulher fez para esse cara? Aí ele joga do carro, do vidro do carro, uma dinamite na frente do pet shop da mulher. Bum, explode tudo. Aí depois, pelas câmeras, descobriram que era o ex-marido dela. Então o diabo vai falar isso para você, né? Mulher com raiva do marido, cuidado, viu, marido? Quando você souber que a sua mulher está com raiva de você e ela te oferecer comida, você... Está repreendido, em nome de Jesus. Mas vem aquele pensamento, irmão, de você fazer o mal, retribuir o mal, pagar o mal com o mal. Mas a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. E alguém que falou mal de você, alguém que lançou uma calúnia contra você, alguém que difamou você, alguém que julgou você, alguém que xingou você, alguém que fez algum mal contra você, irmão. Você vai lá e compra um presente para ela. Isso é cristianismo. Porque não se trata dela. Aí você pensa assim, aí o diabo vai dizer assim, aí, você ainda quer dar presente para ela? Depois de tudo que ela te fez? Você está doido? Não se trata dela, se trata de você. Não é o que ela é, porque o que ela é, irmão, pode ser um monstro. Às vezes tem muito monstro na igreja. Você sabia que na igreja tem psicopatas, sociopatas? Na igreja tem mentirosos, caluniadores, gente falsa, gente que abraça você, oh, eu amo tanto você, você é uma bênção. E quando você sai, carniça desse. Isso aí não vale nada. Paulo diz dos sofrimentos dele. Paulo narra, olha, eu sofri assalto, eu fui esbofeteado, eu fui massacrado, chicoteado, fui preso, naufrágio, um monte de coisa ruim. Aí no final ele diz assim, ainda o perigo de patrícios, ainda os falsos irmãos. Na igreja tem falsos irmãos, mas tem coisa pior, tem os irmãos falsos. Porque pior que um falso irmão é um irmão falso. E a Bíblia diz que o amor deve ser sem fingimento. Aleluia. E o pior é o pastor, que tem que cuidar de todo mundo. Porque alguns irmãos podem até evitar, né? Mas o pastor tem que abraçar todo mundo, tem que aconselhar todo mundo, tem que orar por todo mundo. Não é assim? Aleluia. Então, irmão, não se trata de quem a outra pessoa é, do que ela fez contra você. Se trata de quem você é. Muitas vezes, quando eu tenho raiva de alguém, porque eu também tenho raiva. Você está aqui? A Bíblia diz que eu posso ter raiva, irmão. Eu não posso é pecar. Mas muitas vezes eu tenho raiva e o diabo vem falar comigo também. Mas eu digo sempre para ele, eu digo, diabo, não se trata de quem a pessoa é. Se trata de quem eu sou. E pessoas, irmãos, que já falaram mal de mim, que já me caluniaram, sabe? Inventaram mentiras terríveis ao meu respeito. E quando eu sei, as pessoas me falam, ó, fulano está falando do senhor aí, pastor. Eu disse, é mesmo. Na mesma hora eu pego o celular e digo, ô fulano, tudo bem? Como é que você está? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Ó, me manda o seu Pix aí que eu quero mandar uma oferta para você. Essa cultura do Pix é boa. Você está com raiva de alguém, manda um Pix. Agora, também entenda, né? Se eu mandar um Pix para você às vezes, não é porque eu estou com raiva, não. Pode ser que eu estou sendo guiado.
E também se você mandar um pix para mim, eu não vou entender que você está com raiva, não. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que a gente precisa mesmo colocar a nossa carne no lugar e não fazer os nossos desejos, os desejos da nossa carne. Você está aqui. E às vezes a gente precisa mesmo fazer esse exercício, dar um presente, mandar um pix, perguntar como é que a pessoa está. Não é assim? Porque você quebra, né? Você quebra. E você não fica no nível daquela pessoa. Aleluia. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas o tempo não me permite. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas eu queria encerrar com isso. Eu queria dizer, irmãos, nós precisamos cuidar bem das nossas emoções. E precisamos deixar as nossas emoções cativas à palavra de Deus, ao Espírito de Deus. Isso é viver o Evangelho. Nós somos crentes, somos novas criaturas. Não ceda ao pecado, não ceda à sua carne, não ceda aos pensamentos. Não é porque você pensou que você tem que fazer. Pensar não é pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é o que você vai fazer com aquele pensamento, com aquela vontade e com aquele desejo. Amém? Fica de pé. Aleluia. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. E é muito bom nós falarmos sobre emoções no período da ceia, porque a ceia é um memorial. Nós fazemos isso em memória do Senhor. Mas a ceia também é um momento onde nós precisamos nos lembrar de que somos o corpo de Cristo aqui na terra. E muitas vezes, irmãos, nós estamos desfazendo aquilo que Jesus construiu aqui como igreja. Por maus entendidos, por pensamentos errados, por não sabermos dominar as nossas emoções. E acabamos colocando as nossas frustrações e as nossas emoções vinculadas com os nossos desejos, com a nossa carne. A gente afeta isso com o relacionamento que nós temos com os nossos irmãos. E nisso nós estamos rompendo, quebrando a nossa aliança, a aliança que nós temos uns com os outros. Você está aqui numa igreja e essa pessoa que está do seu lado não é só um frequentador de igreja, ele é seu irmão. Essa pessoa que está aí do seu lado, ele não é só um companheiro de culto, ele é seu irmão. E tem gente que diz assim, eu valorizo mais os meus irmãos biológicos. É verdade que a gente precisa honrar e cuidar da nossa família natural. Isso é bíblico. Mas nós precisamos entender que o sangue que nos une não é biológico, mas é o sangue de Cristo. E esse sangue é mais importante do que o sangue biológico. E quando nós tivermos essa consciência de que somos uma grande família, de que somos o corpo de Cristo nessa terra, irmão, você vai ver como nós vamos crescer, como nós vamos avançar. Quando entendermos que não podemos limitar os nossos relacionamentos na igreja por causa das nossas emoções. Eu sinto isso por fulano. Eu não gosto de fulano. Ciclano. Não, irmão. Nós precisamos amar uns aos outros. E Jesus disse, olha, vocês precisam amar uns aos outros, como eu vos amei. Então é como Jesus nos ama, nós precisamos amar uns aos outros. Você está aqui? Você está pronto para praticar esse amor? Você está pronto para amar o seu irmão, para cuidar dele, para suportá-lo? Aleluia. Chegou esse tempo, irmão, na nossa vida, de vivermos o Evangelho num nível cada vez maior. Eu quero saber se você está aqui nessa noite e ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você deseja fazer isso hoje, faz um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém? Aleluia. Jesus veio ao mundo, Ele era Deus, Ele estava com Deus, Ele criou todas as coisas, mas Ele decidiu vir ao mundo para cumprir o propósito do Pai. E esse propósito era entregar o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ele precisava vir ao mundo, ensinar à humanidade sobre o plano, o propósito e o amor de Deus, mas ele precisava também morrer por essa humanidade. A humanidade que estava distante de Deus por causa do pecado. Ele precisava morrer como um único sacrifício, de maneira que esse sacrifício fosse suficiente para todo aquele que cresce nele
não perecesse mais, mas tivesse a vida eterna. E se você está aqui hoje, você está tendo a oportunidade de recebê-lo. Você está tendo a oportunidade de aceitar esse sacrifício na sua vida e não perecer, mas ter a vida eterna. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, veja, receber Jesus é uma decisão. Não é falar da boca para fora. Tem muita gente que diz assim: eu já tenho Jesus, eu já conheço Jesus. Não, eu estou perguntando se você decidiu recebê-lo como seu Senhor. Se você está aqui hoje e ainda não tomou essa decisão, você precisa tomar. E eu estou te dando essa oportunidade. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Todos crentes, nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia é para filhos. Então, se você, por um acaso, ainda não recebeu Jesus, eu vou pedir para você não participar da ceia do Senhor. A ceia, embora seja algo físico, existe uma simbologia, mas a ceia, acima de tudo, ela é espiritual. Então, se você tomar sem receber Jesus, você pode colher grandes consequências na sua vida. Amém? Então, nós vamos participar da ceia do Senhor. O próprio Senhor Jesus, Ele nos diz, através da sua palavra, por meio do apóstolo Paulo, que a ceia é um memorial. Nós tomamos em memória dele. Então, hoje nós vamos participar como filhos, como família, como corpo de Cristo, da ceia do Senhor. Você está pronto para isso? Então, nós vamos render graças por esses elementos. Eu queria que você fizesse isso junto comigo. Amém? Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de estar aqui como família, como corpo de Cristo, como igreja nessa terra. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós fazemos isso com toda a dedicação do nosso coração, com todo o temor, respeito e reverência. Mas também nós fazemos isso com toda a alegria, porque estamos aqui celebrando aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por nós. O Senhor morreu na cruz, um sacrifício no nosso lugar, mas o Senhor também ressuscitou e está vivo, e nós celebramos a sua ressurreição. E hoje, como família, Pai, nós te damos graças por esses elementos, por esse pedaço de pão que é sem fermento e que representa o corpo de Jesus, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar. Aqui está também o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi vertido, derramado no nosso lugar. Senhor, nós participamos hoje juntos, como família, e eu declaro a nossa unidade sendo renovada, sendo fortalecida. Essa igreja é uma igreja unida, não é uma igreja que é dividida, que tem partidos, que tem grupinhos, panelinhas. Não, irmão, não, Pai, nós não aceitamos essa condição. Mas nós somos uma igreja unida, nós somos uma família, somos e viveremos como um corpo com muitos membros, e desfrutaremos da nossa unidade todos os dias, no nome de Jesus. Nós te damos graças por esses elementos, Pai, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Os nossos diáconos vão servir agora, e nós vamos, enquanto isso, cantar uma música. Eu vou pedir para que você não se sirva ainda. Você segure aí um pouquinho, até que todos tenham recebido, e em seguida nós vamos participar juntos como família. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Fala para a pessoa que está do seu lado. Unidos iremos andar. Iremos andar. Unidos iremos andar. Iremos andar. Unidos iremos andar. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, o apóstolo Paulo trazendo instruções acerca da ceia do Senhor para a igreja de Corinto. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então veja, Paulo ele nos ensina sobre nós fazermos o exame. E muita gente erradamente pensa que esse exame está falando sobre vários tipos de pecados ou de tentações que nós vivemos. Mas Paulo não está falando sobre isso. Ele está falando sobre algo específico. Ele está falando sobre nós, no verso 29, discernirmos o corpo. O que é isso? O que é discernir? Discernir é compreender. Discernir é você ter um entendimento real, detalhado, esmiuçado sobre uma determinada situação. Então ele está falando, olha, nós precisamos discernir, ter uma compreensão de como nós estamos no corpo de Cristo. É isso que ele está falando, discernir o corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Ele está falando sobre nós nos examinarmos. Como andam as nossas relações com os nossos irmãos? Como estamos na igreja? Será que temos sido pedra de tropeço para irmãos? Será que temos promovido dissensões, partidarismos, divisões na igreja? Então é sobre isso que nós precisamos examinar. É sobre isso que nós precisamos nos autoavaliar. Então eu vou dar alguns instantes para você, para todos nós fazermos isso. E eu vou pedir para que você não cante, não ore. Esse é o momento para nós nos examinarmos. Façamos isso. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Ele não diz, examine-se e se o exame der negativo, não coma. Não importa se é positivo ou negativo o seu exame. Mas ele está dizendo que depois de nos examinarmos, nós precisamos comer e beber. E no verso 23, ele também traz outras instruções, e ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, com essa consciência que esse pedaço de pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no meu e no seu lugar. Com essa consciência, participemos.
No verso 25, ele continua e ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com o entendimento de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar, nós podemos também ter a compreensão de que aquilo que Isaías, no capítulo 53, no verso 3, diz que certamente Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos curados e sarados. As pisaduras são as feridas, os buracos por onde o sangue foi derramado. Então, com essa consciência, nós podemos tomar posse da nossa cura, nós podemos tomar posse de que somos curados e sarados. Se você tiver alguma enfermidade, se você tiver algum sintoma no seu corpo, você pode receber a sua cura agora, porque é direito seu, é exclusivo para você. Então, com essa consciência, participemos. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, na sua última ceia com seus discípulos, depois de haverem ceado, eles cantaram um cântico. Então vamos cantar um cântico. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Aleluia! Você foi abençoado essa noite? Graças a Deus. Eu queria aproveitar e fazer aqui algumas indicações literárias baseado naquilo que o nosso pastor ministrou essa noite. Queria indicar esse livro para você, Administre as Suas Emoções. Você pode encontrar esse livro aqui no nosso Verbo Shop e certamente você vai poder aprender um pouco mais sobre isso. A Arte da Oração também é um livro que eu quero te indicar e você pode adquirir agora ali na saída. Este outro livro, Você Pode Superar Isto. E por último, A Oração Eficaz. São livros que podem te ajudar a crescer nesse assunto e desfrutar daquilo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Amém, gente? Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que voltaria aqui, que nós temos uma sala preparada para você. A pessoa que te trouxe também pode te conduzir. Lá no final nós temos uma equipe que está lá acenando para você. Sejam sempre muito bem-vindos. Uma salva de palmas bem calorosa para eles. Te aguardamos aqui mais vezes. Em nome de Jesus. Hoje nós temos uma cantina especial preparada pelo Life, nosso departamento que cuida dos nossos adolescentes. E você pode abençoá-los também, correspondendo com aquilo que eles estão fazendo hoje. Certamente tem um propósito especial e você vai passar por lá e vai lanchar. Não vai para a pizzaria hoje, não vai jantar fora. Você vai desfrutar daquilo que eles prepararam essa noite. Amém? E lembrando que na próxima terça-feira o VC está de volta. Se você não faz parte do VC, terça-feira é a sua oportunidade de começar. Então nós contamos com a sua presença em nome de Jesus. Então sejam abençoados na prática dessa palavra. Como diz o nosso pastor,
o seu telefone vai tocar. Essa será uma semana próspera, cheia de boas notícias, em nome de Jesus. Sejam abençoados, queridos.